Oi, Adriana, Vânia, boa tarde, bem-vindas a essa live do Sermão Dominical, todos os domingos, nesse mesmo bate-horário, estamos aqui para falar das tendências que podem passar no céu e nós, meros humanos, estarmos aqui na Terra recebendo as influências. Oi, Célia, boa tarde. Que intenso momento nós estamos vivenciando e quanta polaridade ainda vem pela frente. Não se surpreendam, porque nesta semana tão fofa, tão amigável, a Vênus entra no signo de Câncer. A Vênus, ela fica até 25 de agosto em Câncer. Então, é uma semana muito interessante para que possamos observar como andam as nossas emoções. Quem de verdade, eu vou falar assim, porque tem uns trânsitos que essa Vênus ela vai receber e vai ser assim, ó, pá. Quanto ainda nós nos protegemos das emoções, quanto nós já aprendemos a lidar com as emoções, com as histórias do passado, quanto será que a gente já perdoou aquele ex, com a clareza mental que eu tenho sobre a compaixão, porque a Vênus em Câncer, ela pode ser como uma concha e se fechar. Eu conheço muita gente que facilmente se fecha. E eu sou uma delas. Me fecho. Estou aprendendo, é um aprendizado, que sim, eu tenho uma capa de proteção que me protege, eu tenho essa parte de Câncer fortalecida, até que ela vai ficando grossa, é uma pele grossa que tem o caranguejo por fora. Então, eu acho importante levar essa capa, aproveitando aqui, cumprimentar a Cristina, a Ângela, a Angélica, o Cadu do Rezo, a Vivian, sejam todos bem-vindos. E exatamente isso, existe uma capa de proteção que ela te protege. Mas isso não significa que a gente precisa ficar fechado dentro desse lugar. A capa, ela é muitas vezes a humildade, muitas vezes ela é uma capa de compaixão, mas também existe a capa que ela fica na projeção. É uma capa que eu crio porque eu não quero que ninguém de fora seja da minha família planetária. Câncer. Câncer é lar, família, passado, emoções, que todo mundo tem, todo mundo veio e viveu uma experiência familiar. Todo mundo teve as suas primeiras águas quando passou por Câncer. Todo mundo tem uma casa 4 no mapa. Todo mundo tem um poço de emoção. Mas a ideia é saber lidar com essa vulnerabilidade. É ser coerente que sim tem emoções. E através dessas emoções ou vulnerabilidade, eu me expresso. Eu escolho
escolho o que eu quero. Eu me torno forte, valente. Porque a Vênus, ao entrar no signo de Câncer, ela vai receber uma oposição de Saturno em Áries e Netuno em Áries. É uma semana emocionante, porque por uma parte vai falar de responsabilidade, foco, meta, comprometimento. Você vai se comprometer ou não vai se comprometer? Vai ficar no raso? Você sempre vai ficar ali no raso? Não, perdão, não é oposição, é quadratura. Então sempre vai ficar no raso, você nunca vai se assumir, nunca vai, sabe, dizer ok, namastê, eu tive aquela história, mas eu não me justifico por ter vivido aquela história. É uma Vênus que nenhum de nós vivemos, que é essa Vênus em quadratura com a sua oitava superior, que é Netuno, Keter, o céu, a grande mãe, o amor divino, essa sabedoria infinita, Santa Sofia, eu que sei. Então Vênus tem uma oportunidade gigante, mas gigante, de parar com essa roda de samsara, esse ciclo kármico, e realmente começar a se querer, a querer suas emoções. Eu sou fruto dessas emoções. E abraçar a causa do autocuidado é super importante. Oi, Suzana. Casa Lakshmi. Oi, querida. Então, é muito importante que nesse momento nós tenhamos conversações internas, Vênus em Câncer, dentro do próprio templo. Eu vejo Câncer como um templo, a Terra Prometida. Eu estou lá dentro da Terra Prometida. Eu cheguei num lugar que às vezes eu nem reconheço, mas eu estou dentro de mim. Tem um lugar que é interno. E essa Vênus, ela necessita, de alguma maneira, como mínimo, se comprometer com ela mesma, porque ela vai quadrar com Saturno em Áries. É um compromisso comigo. Eu quero crescer uma oitava superior? Claro. Mas eu quero, não do meu jeito, mas me comprometendo. É o compromisso. O compromisso ele é bom, mesmo que a gente fale de vez em quando, ainda mais com Netuno em Áries, que a gente viaje, que tem aí uma certa, não entendo, às vezes eu me percebo que às vezes eu estou tendo dificuldade de entender o que eu escuto e o que eu leio. E já tá mexendo esse Netuno comigo. Eu tenho essa galera de planetas em Aquário, tá tudo em sextil com Saturno e Netuno comigo. E eu percebo, falo, gente, é uma outra história, tá vindo uma outra frequência. Mas é preciso comprometimento consigo mesmo, é um momento assim de cuidado, de autocuidado, de se querer. Até porque o nó do sul em Virgem, ele vai se encontrar com a lua em Virgem, vai se encontrar com Marte em Virgem antes de entrar para Libra. Espera. Se Vênus vai ficar complicado com Saturno e Netuno, aguardem por Marte em Libra, em oposição a Saturno e a Netuno. Isso é muito do eu sou. Quem é você de verdade? Quem é você em coerência? O que você está cocriando de propósito? Isso é algo superior.
Então é uma temporada realmente para que mergulhemos no alto valor, na autoestima, mas de uma consciência superior. Não porque, agora eu vou fazer tudo direitinho, então eu tô livre do karma porque eu tô fazendo tudo direitinho. Não, é nas suas atitudes, Saturno em Áries. E Netuno traz essa confusão. É possível que apareça o ex do passado. Pode ser que um emoji que mandou já confunde tudo, né? A gente tá na era dos emojis. A gente se conversa por emoji. E é importante fazer essas reflexões para ir firmando que o eu sou quer. O que você quer? Para você, sei lá, dentro de 7 anos, Urano em Gêmeos. O que você quer para você durante esses 7 anos de Urano em Gêmeos? Plutão, 20 anos em Aquário. Saturno, Netuno 13 anos em Áries. Nós vamos precisar pensar a longo prazo. E o eu sou tem que estar fortalecido por dentro do templo. Aqui dentro tem um templo. Você consegue ficar em calma quando você está com você? Quando você está na sua casa, quando você está no trabalho, mas dentro de você? Isso vai ser a Vênus em Câncer, porque a Vênus rege Libra, que são as relações, e rege Touro, que são os valores. Estar com essa orientação interna, eu não digo nem que é o tem que, porque tem que é muito chato nos dias de hoje. Você tem que, não tenho que nada. Eu sou Aquário, eu não tenho que nada. Mas tem uma sabedoria que ela hoje é muito mais ampla e disponível. Ela não é previsora, ela é orientativa. Para isso serve o conhecimento, porque ele é uma orientação. Ele é previsor de trabalharmos aqui dentro de nós. E a gente vai entrar numa onda bastante longa com o Quirón retrogradando no signo de Áries até o ano que vem. Então, qual é a ferida da identidade? Porque muitas vezes a gente não tem coragem. Onde é que esse Marte, como é que esse Marte atua? Onde está a assertividade, a proatividade, foco, meta, audácia, coragem? Quem é você livre? Quem é você assumindo o seu eu sou? E Quirón retrogradando em Áries, também vai ficar pesado essa revisão. Mas é uma revisão que vai curar, porque Quirón é o sanador que cura. E vai ser muito bonito, vai ser muito bonito podermos o ano que vem, porque isso vai ser um trânsito de longo prazo, poder dizer, sabe aquela semana que eu não sabia quem eu era? Pois é, agora eu sei, agora eu aprendi, porque eu reflexionei, eu fui consertando aqui dentro, coisas dentro de mim, que eu necessitava de perfeição. E não existe a perfeição. Vênus é perfeita, ela quer tudo perfeito. Se não for perfeito, não tem satisfação. E isso é um perigo, a insatisfação. Mas se nós formos consertando, buscando essa tal perfeição, buscando junto da Mãe Terra, a Mãe Terra
é agora a nossa maior aliada. Depois que Marte sair do signo de Virgem, só haverá o nó do sul em terra. Não teremos terra no céu. Não teremos esse ancoramento. O ancoramento tem que vir de dentro. E o que faz a terra? Ela é orgânica. Eu moro aqui na região do sul da Espanha, que está fazendo um calor absurdo. E é uma região que aqui quando faz calor de verdade. E essa região é toda de olivos, só tem olivos. É ouro líquido, como se diz aqui. São milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pés de olivo. Nenhum é igual ao outro. Esse é o mundo da Mãe Terra. O mundo da Mãe Terra é orgânico, é flexível, não exige rigidez. Existe a necessidade, sim, do ancoramento. E o ancoramento vai estar na rotina nossa de cada dia. Desse cuidado com o corpo, com o que eu como, com o que eu penso, com a coerência. Coerência, nó do sul em Virgem. E aí, você faz o que você fala? E vos digo isso porque nós teremos 2 eclipses fantásticos em setembro, no dia 7 de setembro e no dia 21 de setembro. E o do dia 21 de setembro vai ser em Virgem. Então, realmente, sim, é o momento da gente se consertar por dentro, de olhar para a rotina, aproveitando que a Vênus está em Câncer. Deixa eu ver como estão as minhas emoções. Deixa eu organizar, já que Quirón vai ficar retrógrado em Áries, enquanto a Vênus fará uma quadratura com Saturno e Netuno. Vai precisar de muita coerência. Mas a Vênus, ela fará, desde Câncer, um aspecto positivo com o Quirón. Não vai dar uma quadratura, vai dar um aspecto positivo. Não se coincidem em graus, só mais adiante. Aí sim vai ter uma quadratura, mas não nessa semana. Essa semana é como... antes de sair de Gêmeos, da comunicação, do pensamento, do que eu faço com as mãos, eu vou realmente fazer um trabalho interno de empatia. Empatia comigo, compreensão comigo, afeição comigo, não desde o ego, para ir curando as feridas, porque todos nós temos feridas e ninguém consegue ajudar ninguém se leva dentro de si feridas. Existem inúmeras relações que não funcionam porque se leva para a relação feridas, e é feridas da criança interna, da criança ferida, do abuso, da ausência, enfim. Então a semana ela começa já pedindo vou para dentro de mim, porque depois que eu fizer isso comigo, eu sei que eu conseguirei fazer isso com o próximo. Olha que coisa mais bonita, porque na terça-feira, dia 29, 2 e 9 e 11, um na frente do 1, a Lua entra em Libra.
ao equilíbrio emocional que a gente vai precisar. E essa lua, ela pode ser uma antessala, só uma antessala da diplomacia mundial. Que nós veremos esses primeiros dias da semana pode ser um antecipo, porque a Lua fará oposição a Saturno e Netuno em Áries. Tem gente que vai reclamar, tem gente que vai falar, tem gente que vai criar um sistema, tem gente que não sabe fazer diplomacia, tem gente que não sabe lidar com a política. Tem pessoas que são só políticos e não são eficientes. Isso vai começar a mexer um caldeirão, mas é um antecipo. A nível pessoal, que é o que importa, é realmente fazer uma reflexão consigo mesma sobre o quanto que muitas vezes nós nos esforçamos para encaixar em uma relação. A gente tenta, com medo de ser só, se encaixar numa relação. E depois vem a frustração. E essa lua em Libra, ela é realmente importante porque ela vai fazer um trígono com Plutão. E ela vai fazer um trígono com Urano. E já começa a se formar o trígono de ar. Vai surgir um triângulo no céu durante um tempo. Vai ser bem interessante agosto. E realmente eu faço a escolha do que eu me expresso. Não quero engolir sapo. Posso ser educada, generosa, mas também sei ficar na minha. Atuar com equilíbrio, mais que mandar um emoji, expressa o que você sente. Procura colocar o teu equilíbrio emocional, a tua expressão verdadeira para solucionar pendências. Não dá para solucionar? Sai da crítica. Sai do julgamento e principalmente dos confrontos. É uma semana eu acho que de muito confronto a nível mundial, mas também pode ser confronto interno, conflitos, dúvidas, excitações, vou ou não vou, quero ou não quero, assumo ou não assumo. Plutão em Aquário, pra frente. Urano em Gêmeos, pensa de outra maneira. Enquanto isso, Saturno olhando para Libra e Netuno olhando para Libra. Claro que a gente não precisa a aprovação de todo mundo, mas a gente precisa ser coerente. No dia 30 de julho, na quarta-feira, miércoles, né? Nós temos a Vênus que pisa no signo de Câncer e a Quíron no mesmo dia ficando retrógrado no signo de Áries. Isso pode ser uma Olimpíadas para ver quem sofre mais. Eu tenho umas amigas assim. Não, é que você não sabe pelo que eu passei. E estão sempre lá atrás, né? Não estão no presente, estão naquilo que viveu. Eu acho interessante isso, eu digo, vem para cá, né? Vem para o presente. Sempre procuro fazer isso, porque a Vênus em Câncer, ela pode ser nostálgica, ela pode necessitar de uma nutrição, de um equilíbrio emocional, e sem querer
acabar caindo no mesmo, porque Quiron fica retrógrado nesse mesmo dia. E a dor da solidão, para muitas pessoas, é dolorida. E eu vos digo uma coisa, a solidão não é porque você mora sozinha, não é porque você está sozinha. Você pode estar numa relação e sentir a solidão de alma, né? Então, essa Vênus passando até dia 25 de agosto por Câncer, ela é protetora, cautelosa, amorosa, altos e baixos emocionais, mas a gente não pode mais romantizar como era antes. A gente primeiro tem que ser aberto vulneravelmente para as relações emocionalmente. O corpo não é tudo, né? O físico não é tudo. Se a gente não tem o que conversar, se você não entende as minhas emoções, o que eu estou fazendo aqui? Então é um momento sensível. Para quem é romântico, vai ser um prato cheio, né? As músicas românticas, Roberto Carlos, eu que sei. Então, o importante é saber que vai ter uma ferida que pode ser cutucada, que é a retrogradação de Quiron. Então, ele vai ficar retrógrado até o dia 2 de janeiro de 2026. Até o ano que vem, Quiron fica retrógrado. Não pense que é com você o problema, não ache que é você que está passando pelo problema. Quiron está retrógrado para todo mundo, e todo mundo está, de alguma maneira, com essa Vênus em Câncer, olhando, ou vivendo, ou experimentando o mundo quântico mais emocional. É como se as emoções tomassem um corpo, mas Netuno vem e dissolve esse corpo. Aí Saturno vem e diz, não, você precisa ser responsável. Então, é um autoconhecimento, sim, saber e entender quais são os limites nas relações. Saber se posicionar. Saber não se justificar. Saber que sim ou que não, e tá tudo certo. A Vênus, quando encontrar com a Lua, vai ser uau, que incrível, que maravilha, que coisa mais bonita. E pode ter altos insights essa semana, porque já na quinta-feira, no dia 31, é Mercúrio retrógrado, que se encontra com o Sol em Leão. Então eu posso reescrever a minha história? Deve. Faz o teu caderno de tudo que aconteceu com você do 0 aos 7 anos. Experimenta, escreve lá um caderno. Eu com 7 anos ganhei uma boneca de cabelo tal, de cor tal, e isso me fez muito feliz. Eu lembro que abri a gaiola do passarinho, o passarinho voou e meu pai me deu um pega para capar. E é verdade isso, né? Apanhei, e era a educação da época. E hoje tá tudo certo. Não tenho nada que dizer. Tá tudo certo, tudo maravilha. Então, reescrever a história desde dentro, com o valor que Vênus vai colocar, com as pérolas venusinas que a gente pode colocar dentro da mente, sanando esse eu sou, pode trazer muito insight, inspiração, releituras mentais, sabe? Depende da vontade de brincar, de
falar, de se expressar, e por que não? Ai, tem algo lá mexendo. Ah, vou mexer o caldeirão. Vou recuperar a minha voz. O Sol tem Leão, Mercúrio retrógrado em Leão. No dia 25 de agosto, a Vênus entra em Leão. Como você não vai querer conhecer o seu brilho, o seu valor? E, obviamente, uma coisa bem leonina, se libertando do drama, se libertando da criança, aquela velha narrativa, porque isso são vozes do ego. O ego nos faz colocar nesse lugar, não é outra coisa. A gente finge que a gente está crescendo, mas tem muita coisa que ainda é a voz do ego. E é momento de curar-se, é momento de... Qual é o teu propósito aqui? Quais são as ideias ousadas que você tem coragem de falar? Então o Sol, ele representa a nossa consciência. E junto com Mercúrio, que é o planeta das comunicações, do pensamento, das viagens curtas, dos irmãos, dos amigos, daquilo que a gente faz com as mãos, ele pode, nessa conjunção, trazer um pouco de ansiedade. É Mercúrio, é o caduceu de Mercúrio, né? O caduceu, ele mexe, e Mercúrio pode trazer uma informação do inframundo, ele está retrogradando, ele fez uma oposição com Plutão, o Sol e a Lua passaram essa semana na frente de Plutão, e pode trazer um pensamento e deixar o corpo físico ansioso, não dormir muito bem. Mas também pode trazer esse distanciamento aquariano, que eu estou achando interessante falar sobre isso, que é, deixa eu pensar a longo prazo. Deixa eu pensar a longo prazo, como usar tanto aplicativo, como usar tanta inteligência artificial, como que eu me expresso. Espera, não tenha pressa. Justo nesse dia, que é o último dia do mês de julho, para fazer toda aquela lista que você vinha aguardando aqui. Porque quando a gente começa às vezes a falar, saem coisas do passado. E a Vênus, ela não quer isso. Ainda mais com a quadratura com Saturno e Netuno. Eu quero viver esse novo ciclo. Eu ainda não vi nada. Como é que eu vou ficar aqui na briga? Como é que eu vou ficar aqui contando a história do passado? Tem que colocar um pouco de fogo nessa Vênus, nesse período que ela vai estar no signo de Câncer. E já no 1º de agosto, que vai ser na sexta-feira, a Vênus, ela quadra com Saturno retrógrado em Áries e Netuno retrógrado em Áries. É um dia muito estranho. Coloca na tua agenda, sexta-feira, um ponto de interrogação. É para mim ficar alerta? Eu acho que sim. Principalmente com aquilo que te gera um dilema, que te gera uma escolha, que te faz duvidar sobre si mesmo. Mas se abra para a tua vulnerabilidade. A vulnerabilidade, quando nós conseguimos expressá-la, ela é vista. E ela acaba se transformando numa força e em uma fonte de criatividade também.
É dessa água canceriana que vem muita das fontes que aparecem nos filmes. Porque é isso, a história foi contada em Gêmeos e em Câncer a gente cria um filme para a família toda poder assistir. Então, é um pouquinho de cuidado para esse mundo da fantasia, principalmente relacional. Essa pessoa prometeu que faria isso. Ninguém precisa prometer nada. Se a pessoa realmente quiser, ela faz. Coisa de promessa, né? Que nem a ponte dos cadeados na França. Deus me livre colocar eu lá num cadeado na França com alguém. Não. Isso é coisa de pacto. Isso é coisa de alma. Eu nessa vida, depois de tudo que eu estudei, depois de tudo que está aí disponível, não quero prender a alma de ninguém. Não quero fidelizar com a alma de ninguém. Quero ser uma alma livre e deixar que o outro seja livre. E que cada um viva a sua fantasia. Mas misturar fantasias é complicado. Porque nem sempre tenho a mesma nobreza. Nem sempre tem a mesma delicadeza, né? Porque Saturno, ele é o planeta das lições de vida. Ele vai lá e pá, essa é a realidade. Pode trazer esses, já não é nem só agora, mas os próximos anos, pode trazer um pouco de timidez esse Saturno em Áries. Pode trazer atraso, dificuldade, problema de relacionamento, porque o Saturno ele retrograda e o ano que vem ele entra em Áries de mão dadas com Netuno. Então é o momento de realmente olhar para essa água canceriana e dizer: eu não vou ter medo de crítica, de ficar aí no mundo das comparações. Sigo sozinha e vou com as pessoas que me curtem e que haja empatia nos relacionamentos. Muitíssimo importante isso. E cuidado com as ilusões. Se alguém te pedir dinheiro emprestado nessa semana, toma um pouco de atenção. Porque com a quadratura de Vênus e Netuno, você pode ceder facilmente, mas se você não colocar por escrito, aí pode ser que essa pessoa ela não te pague depois. Seja inteligente, seja inteligente. Netuno é o óculos cor-de-rosa. Netuno ele projeta necessidades não atendidas. Uma semana muito de olhar para Vênus, olhar para essa quadratura com Saturno, perdão, com Netuno, e talvez se voltar um pouco para a espiritualidade. A espiritualidade, de alguma maneira, é a capa de proteção. Porque eu não falo de religião, falo de espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela nos protege. E a espiritualidade, hoje em dia, por exemplo, pode ser você ser do bem. Você se esforçar o tempo todo para ser do bem. Isso já pode ser o início de uma espiritualidade. Não desejo mal para ninguém, não julgo ninguém. Tá tudo certo. Isso já é, para a era de Aquário, um novo caminho a ser trilhado para que já ia falar em espanhol, que possamos sair das visões distorcidas, dos experimentos que não foram dados, as idealizações.
Já no sábado, a Lua, ela entra no signo de Escorpião profundo, vai ser no dia 2 de agosto, vai ser profundo, não tem nada de superficial, vai fazer uma quadratura com Plutão em Aquário. Cuidado com os pensamentos obsessivos, seja honesto, não fica acumulando, sabe? Lembra que estamos na semana de enfrentar a própria vulnerabilidade para poder limpar toda a toxina emocional. Vamos fazer um detox de toxina emocional. Vai limpando as lembranças, vai apagando aquele contato, vai se conectando desde um outro lugar, porque a Vênus, ela vai estar ali em Câncer, e é interessante porque ela faz um quincúncio com Plutão em Aquário. E a relação, se não é intensa, se não é para transformar, se não é realmente para ser profunda, não tem sentido. É profundidade isso. Então, se você sente que nessa semana vai vindo uma ansiedade, uma tristeza, mexe com a Mãe Terra. Planta uma arvorezinha, mexe na terra, vai caminhar, olha para os teus investimentos, faz um curso, sei lá, faz alguma coisa para sair da roda do hamster. Uma semana muito, todo mundo olhando muito para um ponto determinado, isso pode realmente pesar. E já no domingo que vem, voltarei aqui numa outra live, a Lua já vai estar em Sagitário e o humor vai melhorar muito. Só que vai fazer uma oposição a Urano em Gêmeos. E realmente é algo novo. Se abra para novos pensamentos, novas ideias, para ser criativo, autêntico, revolucionário. Mas pensa, é de longo prazo. Urano em Gêmeos vai ser para 7 anos. Mas de repente você quer viver o momento presente e resolve fazer uma viagem, um curso, um aprendizado. E, importantíssimo, libera as crenças, dogmas, porque eles não vão servir. Com Urano em Gêmeos, vai fazer oposição a partir do ano que vem, por 7 anos com Sagitário. Tem muito dogma para quebrar. E nós podemos superar? Eu posso superar? Eu acho que sim. Eu acho que eu estou preparada para superar os meus próprios limites. Então, volte-se para casa, volte-se para si mesmo. Você tiver um tempo, acende uma vela, põe uma música e lembra de dizer para si mesma: eu estou em segurança emocional. Eu estou lidando com a minha vulnerabilidade. Não tenho vergonha de ter momentos de nostalgia, mas hoje sei reconhecer o meu valor, mesmo quando ninguém aplauda. Mesmo quando ninguém aplauda, não esquece que você tem um valor, né? E é isso. Faz um chazinho aí no Hemisfério Sul, que tá frio. Eu tive uma professora, Margarete, e um dia ela escreveu no quadro a palavra chá, C-H-A. E ela disse que nós tomaríamos chá o resto da vida.
E nós ficamos um bom tempo ali, todo mundo em silêncio, e ela disse: escrevam uma palavra que comece com C. Uma palavra que vocês acham que comecem com H. E uma palavra que comece com A. Mas pense que é para o resto da vida. Eu paralisei. Vinham palavras, mas eu dizia para o resto da vida. Como assim, para o resto da vida? E ao final ela revelou conhecimento, habilidade e atitude. Então eu desejo a todos nós que essa semana seja de muito chazinho, muito chá a todos nós. Conhecimento, habilidade e atitude. E é uma prática, e é na prática. Pense em você. Mercúrio vai encontrar com o Sol, Vênus vai entrar em Câncer. Quem sou eu de verdade com as minhas emoções? E quem sou eu escolhendo o meu próprio futuro? Através de um propósito, do equilíbrio emocional. É isso. Vou deixando aqui uma mensagem para a semana. São reflexões que eu chamo de reflexões helenísticas. Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, mas eu procuro deixar. Eu acho que é um exercício que eu faço, porque como a mim me ajuda na minha utopia aquariana, eu acho que também pode ajudar os outros. E que tenhamos utopias. As utopias são boas. Sejamos os cavaleiros da nova era, como Dom Quixote, que tinha a utopia de lutar contra os moinhos de vento. Então, que tenhamos uma semana muito abençoada, que seja de muita paz, de muito amor. E se você se sentir vulnerável essa semana, pega seu caderno, escreve, põe para fora, mas reescreve o teu passado. Reescreva o passado. Faz de uma outra maneira, por amor a você mesma. É isso, por amor a nós. Quanto mais nós nos honramos, mais vivemos em coerência e mais há fluxo de abundância, de prosperidade, de amor. E é isso, que o mundo precisa muito de tudo isso. Gratidão infinita, fiquem com Deus e se cuidem muitíssimo. Beijos.